Maravilha, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Eliseu Aragão aqui, e como você já sabe, mas não custa lembrar, eu tô recebendo aqui convidados especiais que fizeram e continua fazendo parte da minha trajetória, né? São pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa incrível, uma profissional competentíssima. Ela foi fundamental em uma das maiores transformações na minha vida, que foi a superação da gagueira. Hoje eu quero aproveitar esse momento para celebrar a sua importância na minha jornada, e eu tenho certeza, absoluta certeza, que o que ela tem a falar aqui hoje pode contribuir muito também na sua vida. Ela é fonoaudióloga, pós-graduada em distúrbios da comunicação, com mestrado em literatura. Cristina, seja bem-vinda e muitíssimo obrigado pelo teu tempo, Cristina. Nossa, Eliseu, eu quem agradeço, assim, de todo o coração, essa honra, assim, de estar aqui no seu podcast. Eu acho que são pouquíssimas pessoas que celebram a gratidão. Isso é muito maravilhoso. Então, eu estou aqui, assim, muito honrada por isso. Legal. Muito mesmo, de verdade. Legal, Cristina. Honra minha, viu? Pode ter certeza que a alegria aqui hoje é mútua, né? Para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, Cristina, sim, eu queria começar te perguntando o seguinte: como é que começou essa paixão pela fonoaudiologia na sua vida? Então, vestibular, né? Vamos fazer vestibular para quê? E eu comecei a procurar, realmente a me informar, porque eu cursei fonoaudiologia há muito tempo atrás, né? Mais de 30 anos. Legal. E não tinha em Minas. Então, eu já tinha escutado falar e fui procurar saber. E fiquei, assim, muito encantada pelo curso, porque eu sabia que eu precisava de um curso para lidar com o ser humano. Legal. Isso era uma meta, né? Era o meu objetivo no vestibular. E quando eu descobri a fonoaudiologia, então eu sou uma pessoa que trabalho até hoje muito feliz com a minha escolha. Legal, legal, Cristina. E você falou que não tinha aqui em Minas. Onde é que você foi buscar o seu curso? Eu fiz no Rio. É então, mesmo? Eu nasci em Santos Dumont e morava em Santos Dumont. Certo. O Rio Santos de Janeiro, Dumont é pertinho de Juiz de Fora. Ok. Bem pertinho. Tá ali na Zona da Mata, não é isso? Logo depois de Barbacena, da Mata Mineira. Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. Isso. Perfeito. Então, existia o curso em São Paulo, mas aí ficava muito mais distante e dispendioso. Então, eu fui para o Rio de Janeiro. Ok. E fiz a minha graduação lá. Legal. Legal, Cristina. Agora, bom, pelo jeito, acho que eu já tenho a resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Tem algum fonoaudiólogo na família? Já tinha ou não? Me conta, Cristina, como é que foi isso aí? Não, eu acho que pensar numa influência da família, eu penso trabalhando com a voz. Mas ainda na descoberta da fonoaudiologia, não. Até tem um caso muito engraçado, porque, assim, meu pai era dentista, eu sou a filha mais nova, e ninguém tinha feito odontologia, e o sonho dele era que alguém fizesse, para que alguém continuasse o legado dele. Continuasse o legado. Todo pai, eu acho que tem esse desejo, né, Cristina? Tem. E aí, assim, eu fiz vestibular, eu acho, para odontologia, era uma pressão, no final das contas, eu queria a fono. E aí eu não passei. E fui pra rua, Santos Dumont, uma cidade pequena, comemorar com os colegas que tinham passado. Que bom que você não passou, Cristina, que bom. Porque senão, talvez eu não estivesse aqui nesse momento, celebrando, né, essa desenvoltura toda que você me proporcionou através da sua profissão. Então, eu adoro mesmo. E realmente acho que foi muito bom não ter passado em odonto.
E assim, então as pessoas na rua vinham me cumprimentar. Ah, você passou no vestibular? Não, eu não passei. E tava toda feliz. Eu tô só vibrando com os colegas. E feliz também de não ter passado. E em seguida eu fiz, então, né, o vestibular para fono no Rio e passei e me ingressei na faculdade. Legal. E aí, Cristina, já respondeu aqui a minha pergunta que não teve um familiar que te inspirou a entrar na profissão. Não. Mas a Cristina, ao longo dessa experiência toda, já inspirou algum familiar a entrar ou não? Não, também não. Legal. Até porque, assim, pela composição familiar, agora tem sobrinhos, tem, assim, que estão... Mas são crianças ainda. Não sei se isso vai, de fato, acontecer. Pode ser que alguém ainda entre, pode né? Pode ser. Através de você. Legal, pode Cristina. Ser. Agora, Cristina, vamos entrar aqui numa parte mais técnica. Eu confesso para você, Cristina, que quando eu te procurei, eu tinha uma noção do que era fonoaudiologia. Sim. E eu saí de lá, eu diria que com várias outras noções do que realmente era a profissão. E antes, Cristina, eu acho que é uma história que eu já te contei, mas eu vou compartilhar aqui novamente. Eu fiz um curso de oratória naquele mesmo ano que eu te procurei. Inclusive, eu fiz o curso de oratória do Mário Bens. Sim. Que, inclusive, Cristina, já passou por aqui, tá? Que delícia! Já passou por aqui, já batemos um papo... Que delícia! Um papo sensacional aqui. Aham. E aí, eu fui pro curso de oratória, Cristina, achando que eu ia encontrar a solução para minha vida. Que era a questão da gagueira. Sim. E aí, depois do curso, eu procurei o Mário, falei, Mário, olha, eu tinha essa e essa dificuldade, eu tenho essa e essa dificuldade. Ele disse assim, Eliseu, cara, você veio aqui no curso buscando isso, isso e isso. Isso aqui eu te entreguei. Agora, tem uma parte aí que você busca que você vai ter que procurar uma outra profissional, um outro profissional para te auxiliar com isso daqui. Sim. E ele falou que esse profissional era um fono ou uma fono, né, Cristina? E foi aí que eu cheguei até você. E aí, Cristina, a minha pergunta é a seguinte. Muitas pessoas associam a fonoaudiologia apenas à voz. Mas sabemos que essa área é muito mais ampla. Não é isso, Cristina? Muito. Então, você pode nos explicar quais são as principais áreas de atuação da fono e como essas áreas, né, impactam na vida das pessoas no dia a dia? Com certeza. Legal. De fato, a fonoaudiologia é muito ampla, né? A gente tem uma parte, aliás, assim, fono da parte de voz e de fala e a parte de audiologia. Em outros países até são cursos diferentes. Existe curso de só para a parte de fala e só para a parte de áudio, porque são mundos, assim, universos que você entra, eles com certeza se entrelaçam, mas são universos profundos. E o legal, Cristina, é que eu acabo de fazer uma descoberta da palavra. Eu nunca tinha analisado a palavra separada desse jeito. Legal, viu? Então, assim, eu vou pegar a parte, vou pro final da audiologia, seria a parte, todo o trabalho de audição, de aparelho auditivo, de trabalhar com pessoas que têm déficit de audição, né? E a parte de fono, aí ela também é ampla, porque você tem o que a gente chama de motricidade oral, que trabalha com os músculos da face, bochecha, língua, lábio, e aí você tem esse trabalho junto da ortodontia, inclusive, né? Porque às vezes, vou chamar assim, a flacidez da musculatura empurra o dente, a língua empurra o dente, então você põe aparelho, tira o aparelho, volta tudo outra vez. E isso, então tem um trabalho em conjunto, que você vai restabelecer essas funções e adequar a postura dessa musculatura. Legal. Você está querendo dizer, Cristina, que tem alguns casos que sugere a junção dos dois profissionais? Com certeza. A sua e a de um dentista, por exemplo? Com certeza. Legal. Com certeza. Aliás, a fonoaudiologia trabalha muito com outras profissões. A gente
tem um intercâmbio muito, muito grande em conjunto mesmo. Legal. Então, bom, aí tem essa parte de motricidade oral, tem a parte de fala, que a gente vai trabalhar com crianças que têm atraso de fala, ou que tem alguma neurodivergência e traz um problema na fala. Bom, vou colocar aí, atraso de fala, troca de letra, né? E tem o que a gente chama de linguagem, que é... Por exemplo, alguém teve um AVC e ficou com um problema de fala. Entendi. Que é uma parte de linguagem também, de organização do pensamento. E a minha parte querida, que é a voz. A voz. A voz. Legal, legal. Que inclusive você atua com brilhantismo, né, Cristina? Eu gosto muito. Falando nisso, Cristina, você podia fazer aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, um pequeno recorte de como o Eliseu chegou para você no consultório? Que ótimo! Um recorte da primeira consulta. Então, uma visão, né, fonoaudiológica, Eliseu buscava uma fluência na sua fala. Verdade, eu acho que eu repeti essa palavra várias vezes, né, Cristina? Uma fluência. Então, você tinha gaguejava um pouco, né? E eu acho que mesmo a questão da voz, você soltou ela mais, assim, né? Ela projetou. E ainda teve um outro ponto, Cristina, que eu me lembro que você trabalhou muito a questão da respiração, né, Cristina? Sim. Trabalhamos muito mesmo, é verdade. Pois é. Agora, Cristina, as pessoas acham que, às vezes, a deficiência ali, né, essa disfluência, melhor dizendo, que eu cheguei lá até você. As pessoas acham, e principalmente as pessoas que sofrem disso, elas acham que isso é definitivo na vida. Qual que é a tua visão disso? Se eu for falar da disfluência, da gagueira mesmo, eu digo sempre que é um começo de trabalho que a gente não sabe onde vai chegar. Tem uma frasezinha que eu ouvi na faculdade, nunca mais esqueci, né? Que é assim: fatores predisponentes num terreno predisposto. Legal. E isso, como é que é esse terreno? Então, assim, a gente começa a trabalhar, começa uma técnica, no caso de gagueira, propriamente dito, e às vezes a gente não consegue 100%. Sim. Tá? Mas sempre tem uma melhora muito grande, sempre tem muitos recursos. Legal. Muitos recursos. Legal. Então, o que você me perguntou assim, vai acabar assim? Eu vou ficar assim para sempre, desse jeito que me incomoda muito? Não, tem muito recurso. Legal. Muito legal. recurso. Isso é bom, porque assim, quando eu cheguei na Cristina, galera, a gente chega com uma queixa, né? Assim como a gente chega no médico, né? Ou em algum outro profissional, e a gente quer a resposta imediata, né, Cristina? Sim. Eu queria que a Cristina dissesse assim, não, isso aqui nós vamos resolver em X dias. Sim. Mas não foi isso que a Cristina me disse. Ela agiu exatamente com a frieza que ela está falando aqui agora. Foi dizer, olha, é possível melhorar, há possibilidades, né? Mas a gente é uma construção, né? E aos poucos eu fui abaixando a ansiedade, né? E envolvendo ali nas técnicas. Sim. E aí o resultado veio. E uma coisa que é muito legal de dizer, Cristina, é que assim, são técnicas que a gente aprende para desenvolver, né? Agora, eu não posso relaxar, né? Não. Porque senão vem a recaída. Isso. Inclusive, Cristina, o fato de estar aqui hoje, que é uma grande vitória. Talvez o Eliseu que chegou para você, eu não me lembro o ano exato, mas eu acho que, se não me engano, 2018, por ali. Aquele Eliseu era incapaz de conduzir um momento desse aqui, não é, Cristina? Então, até o fato de estar aqui, galera, é um esforço da minha parte, né? De estar exercitando a minha comunicação e não deixar, né, que a gagueira
volte a ocupar espaço na minha vida. Sim, é isso? Sim. É sair totalmente da zona de conforto, que, aliás, eu acho que no nosso processo, e isso é uma coisa muito bacana, você nunca ficou na zona de conforto, né? Oba, consegui, está ótimo. Não, vamos mais pra frente, Isso é uma coisa muito fantástica. Eu acho que em tudo na vida, né, Cristina? Em tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ter essa noção, né? De que você precisa evoluir sempre, né? Da mesma forma que na sua profissão, eu não tenho dúvida de que você está sempre buscando meios de evoluir, né? Mas é isso. Cristina, vamos entrar agora na sua praia, né, Cristina? Você é pós-graduada em distúrbios da comunicação. Para quem não está familiarizado, você pode nos explicar melhor o que são esses distúrbios, como eles impactam nas nossas vidas? Por favor, Cristina. Sim. O distúrbio da comunicação, ele pode vir, né, acontecer na infância, acontecer em qualquer época da vida, na adolescência, né, na idade adulta. E aí, eu vou falar para você uma coisa que eu postei para uma menininha que eu atendo, que falava muito errado, muita troca. Hoje uma criança, ela vai fazer 4 anos. E aí ela mandou um vídeo, gravou junto com a mãe assim. Certo. Que bom! Hoje as pessoas entendem o que eu falo. Que e legal. Eu acho que isso traduz a questão dos distúrbios da comunicação. Entendi. Das alterações, porque é isso, quer dizer, na criança ela fala, ela tá pedindo, ela tá se expressando com os colegas e as pessoas não entendem. Então isso traz, né, um impacto negativo. Na vida adulta também, né? Pensando em trabalho, pensando na carreira. Então, acho que qualquer alteração, aí eu estou falando da comunicação dentro da fonoaudiologia, né? Certo. Porque a comunicação também tem, né, vários âmbitos. Aí você pode falar da comunicação escrita, da comunicação de vídeo, da comunicação, quer dizer, tem comunicação, né, vários meios de comunicação, não verbais. Também é uma comunicação. Então, com certeza. E aí, mas então, pensando na fala e na voz agora, qualquer coisa que te atrapalha a falar, ela atrapalha nessa comunicação. Porque a gente Isso fala distúrbio, pro outro. Né? Acho que a fala acontece porque existe o outro. Senão eu ficava aqui nos meus pensamentos, né? Aliás, eu brinco assim, que ainda bem que a gente ainda não desenvolveu a telepatia, porque senão eu ia perder aqui minha profissão, né? Mas é isso, quer dizer, a gente fala para trocar com o outro. A gente fala porque a gente é um ser coletivo. Legal. Né? É uma mensagem que eu emito e o outro precisa interpretar da forma certa. Né? Sim. E às vezes, nem sempre, né, Cristina? Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa interpreta outra, e às vezes a culpa é minha, né? Com que não emiti a mensagem também, correta, né? Com certeza, tem os dois lados aí. E a escuta nessa comunicação é uma coisa muito importante, né? Legal. Muito importante. Legal. A gente pensa só no falar. Verdade. E se a gente não escuta, a gente também não consegue retornar para o outro. Verdade. Pois é, Cristina. E você tá falando aí da escuta, e eu tô fazendo um exercício aqui, né? Eu sempre recebo esse feedback, esse feedback que eu sou um bom ouvinte. E talvez essa minha habilidade de ouvir, ela nasceu quando eu não tinha uma habilidade de falar bem, né? Então, eu acho que... Pode ser, né, Cristina? Até para não me enrolar ali na gagueira, eu preferia ficar só escutando. Faz sentido, e não olha faz? Que coisa fantástica. Pois é. Então, assim, tudo, assim, aí é tirando a gratidão da vida que você traz pra gente. Tudo tem um lado positivo, né, Cristina? Verdade. Tem. Muito bem, Cristina. E na tua opinião, Cristina, quais são os principais desafios, os mais comuns que as pessoas acabam enfrentando, né, em relação à tua atuação? O que seria, assim, a maior queixa que as pessoas recorrem a você? Olha, aí eu vou ter que pegar dentro das áreas que eu atuo, porque não tem, assim, uma grande, tá? Como eu trabalho também com as crianças,
O que eu tenho atualmente recebido muito são crianças com atraso de linguagem. Entendi. Que, a meu ver, tem um pouco a ver com o momento que a gente viveu da pandemia. São crianças pequenas. E você acha que pode ter um impacto ali emocional do que aquele momento nos proporcionou, né? Eu não sei se é só emocional, mas um impacto de como tudo aconteceu e como as crianças ficaram sem escola, às vezes sozinhas em casa com os pais, tendo que trabalhar o dia inteiro, também dentro de casa. Quer dizer, criou-se uma dinâmica que algumas crianças ficaram sozinhas e sem o interlocutor. Exato, né? É isso que eu ia te falar. Às vezes juntas e ausente ao mesmo tempo, sim, né? Sim. Então, assim, com relação, né, à parte das crianças, atualmente eu tenho uma demanda grande de atraso de linguagem. Na parte de voz, muita gente com rouquidão, com problema nas pregas vocais, porque tem um impacto negativo do jeito que está usando a voz, são geralmente professores, né? E também porque estamos envelhecendo, né? A população hoje fica mais velha. Outra demanda que eu tenho grande no consultório, a gente chama de disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Porque a musculatura vai ficando mais flácida. Isso nos adultos ou mais nas crianças? Idosos, nos idosos. Ah, nos idosos. Perdão, eu falei nos idosos. Entendi. Então, tem um trabalho de fortalecimento da laringe, junto com a voz. Assim. Explica melhor, Cristina, para esse ignorante aqui. O que seria, na prática, essa dificuldade nos idosos, né, que é o recorte que você usou aí, para deglutir? O que se impacta no dia a dia ali? Começa a engasgar. Entendi. Então, vai comer uma farofa. Muitas vezes começa com os alimentos mais secos mesmo. Aí engasga muito. Entendi, Cristina. Engasgar muito. Tem engasgos que são muito fortes. Entendi. E se você aspira no engasgo desse, você pode ter pneumonia. Entendi. E aí você é hospitalizado. Olha, para você ver a abrangência que vai, não é? Agora, eu imagino, Cristina, e aí você me corrige se eu estiver errado. Eu imagino que as pessoas não percebem essa dificuldade e falam assim, não, eu tô com dificuldade de deglutir, vou procurar uma fono. Eu imagino que não. Não. Qual que é o médico ali, né, a especialidade que costuma reconhecer isso aí e encaminhá-los para você? O clínico e o geriatra, assim, é o que mais encaminha. Legal. Né? Geralmente a pessoa mais idosa tem um clínico, né? Um acompanhamento. Legal. Então, eu gosto demais, Cristina, dessa valorização, né, de cada profissional na sua área, de um contando com o outro, né, para no final alcançar ali o objetivo maior, né, Cristina? Às vezes eu fico vendo, é muito comum algumas profissões, ou melhor, alguns profissionais acreditarem que a profissão dele exclui outras profissões, não é? Sim. E é bacana quando eu te escuto aqui, Cristina, isso é algo novo para mim também. Eu não tinha noção de que tinha essa abrangência toda, né? E que, inclusive, em partes você pode sugerir o tratamento em conjunto com outro colega, né? Com outro colega com certeza. De profissão. Tanto o seu paciente pode vir sugerido por uma outra área médica, né? Com certeza, certeza. Legal. E a gente precisa ligar para essas pessoas e conversar e saber, né? Aqui recebi fulano, e aí ele tá com você, o que você tá percebendo? Para, de fato, trabalhar em prol daquela pessoa. Legal. Né? Eu acho que a ideia é essa. Muito bem. Muito bem, Cristina. Que incrível, viu? Eu acho que eu tinha uma noção, né, que eu já tinha aprendido muita coisa com você, Cristina, mas hoje eu acho que nesse papo mais
fora do consultório, eu acho que está sendo mais enriquecedor ainda, viu, Então, Cristina? a gente lida com neurologista, com clínico, com o dentista, com o psicólogo. Gente, tô esquecendo mais aqui, porque é muita gente, é muita gente. Mas já deu pra gente ter noção, Tem né? uma ideia. Da abrangência que é isso daí e desse trabalho conjunto com um único objetivo, né? Proporcionar bem-estar para as pessoas, né? Você falou, Cristina, e eu percebi isso mesmo quando eu estive contigo, que você tem um público bem grande infantil, né? Você diria que é o seu público principal? Não. Legal, embora seja grande, mas não é o principal. Não é o né? principal. Muitos Eliseus? Muitos Eliseus, até que atualmente não, viu? Atualmente não. É isso que eu ia falar. Varia. Sei. Tem uma época que o público infantil é maior, outra época o adulto é maior, assim, oscila. E o que eu acho muito interessante, porque isso não deixa uma rotina. Legal, né? Legal. Agora, Cristina, uma curiosidade minha, e eu acredito que de quem esteja nos acompanhando aqui. Os artistas também recorrem muito ao fono, né? Ou à fono, né? Sim. Principalmente aqueles ali que utilizam a voz, né? Como ferramenta de trabalho. Você atende algum artista? Já atendeu? O que você pode contar pra gente? Tá. Já atendi. Eu já dei aula numa escola de teatro. De voz e expressividade vocal. Legal. Né? Que tinha muitos artistas lá, né? Isso. E trabalhei, assim, às vezes, sim, já atendi atores, principalmente atores. Eu não trabalho com a palavra cantada, então eu não atendo cantores, porque tem fonos que trabalham com cantores. É uma especialização, digamos assim. Isso, E aí, eu amo cantar, acho muito incrível, mas não, né, ainda tem que estudar um pouco mais a respeito disso para poder atender. Legal. Né? Mas para a voz é um trabalho muito bonito. E aí, eu vou voltar à pergunta que você me fez no começo. Por favor. Se tinha alguém, se eu tive alguma influência de familiares para fonoaudiologia. Legal. Né? Você buscou na memória alguém aí? Sim, não para fono. À medida que eu fui atendendo as alterações vocais, que a gente chama de disfonia, né? Então, chegava gente com problema de voz, né? Com exame lá, alteração de prega vocal e tal. E aí, à medida que eu fui tratando dessas alterações, o meu olhar foi voltando para a pessoa e para a parte da fala, vou chamar, da parte estética e do belo e da poesia e da expressividade. E isso foi, assim, me encantando muito. Foi até daí que eu fui fazer meu mestrado, pensando em contadores de histórias. Legal. E aí eu tenho uma influência paterna. Entendi. A influência do meu pai, que, assim, fazia poesia, sempre trouxe falar, e falava na cidade, as pessoas chamavam ele para falar porque ele tinha um vozeirão, assim. Legal. Então, e aí, essa descoberta de brincar com a voz, então, aí, isso me despertou muito a atenção para isso. Legal. E você tá falando isso daí, Cristina, e eu tô aqui, Cristina, viajando no tempo. Sabe por quê? Você sabe que eu também venho do interior, né? E eu nasci e cresci ouvindo essas histórias, em alguns casos histórias cantadas, que era muito legal, enfim. E aí, Cristina, isso já emenda aqui na minha próxima pergunta. Então, vamos. No seu mestrado, você estudou a voz dos contadores de histórias rurais. Olha isso, Cristina. Isso aqui me encantou quando eu vi isso aqui no seu, na sua biografia, digamos assim. Eu falei, gente, que legal, porque vai de encontro com a minha cultura, né? Isso. Exatamente. Isso. Aí a minha pergunta é, Cristina,
o porquê dessa escolha? O que mais te marcou aí nesse projeto? O que te fez chegar lá? E o que mais te marcou nesse estudo seu aí do mestrado? Sim. Então, voltando, né? Eu fui descobrindo a voz, o belo da voz, tá? Não só a patologia, né? Mas fui entendendo que a voz, ela tem vários elementos. Então, você tem o grave, o agudo, o ritmo, a velocidade da fala, tem lá a entonação, o colorido que você dá. E isso, com certeza, me encanta até hoje muito, né? E por isso eu fui dar aula em escolas de teatro também, né? Para desenvolver, assim, as combinações. Existem várias combinações dos elementos vocais que você faz. E cada combinação, ela surte um efeito diferente. Então, essa é uma brincadeira muito maravilhosa, legal, assim. Legal. E então, por eu ser do interior, porque também tive contato com isso que eu ia contadores. te perguntar. Gente, esse contato lá, eu imagino que na infância ainda, né? Isso também influenciou nessa escolha sua, né? Desse estudo. Eu tinha tios que adoravam contar histórias. Legal. Então, às vezes, as nossas raízes, não é? Né? Ficar lá, almoço de domingo, aí vinha um tio e ficava um tempão contando histórias. E o que eu acho bonito, quando eu pensei nos contadores rurais, porque está muito voltado ao cotidiano. Né? Então, é um exemplo moral, é uma moral da história, é uma coisa que faz melhorar um pouquinho o seu dia a dia. Né, é uma cultura. É uma cultura. Agora, onde é que você foi buscar esses contadores, né? Você mergulhou aí em que região? Como é que foi isso? Então, foi uma pena, assim, eu não tive contato direto com os contadores, essa foi minha grande frustração. Entendi. Porque quando eu conversando com a minha orientadora, né, ela falou, olha, esse interesse que você tem, algumas pessoas já fizeram um levantamento, então já existiam gravações de contadores, de vozes, de pessoas que tinham ido capturar essas vozes. E elas estavam paradas lá, na UFMG, né, na literatura. E ela falou, olha, é de nosso interesse usar essas gravações, esse trabalho está aí. Entendi. Então, eu fiz uma análise acústica em cima dessas vozes. Entendi perfeitamente, Cristina. Já tinha um material, digamos assim, parado lá. Já tinha. E aí você só usou, digamos que você mergulhou naquele mundo ali e desenvolveu o seu estudo. E utilizei a análise acústica dentro de um programa, porque aí a gente tem que mensurar. E aí existem ferramentas para isso. Isso. Legal. No computador você tem. E me diz uma coisa, Cristina. Cristina, eu me interesso muito por isso, porque isso é a minha infância. Eu acho isso muito maravilhoso. Eu vivi isso daí, Cristina, sim. Embora seja muito jovem, né, Cristina, mas somos. Eu não posso nem falar, eu sou muito mais velha que você. Mas me conta uma coisa, Cristina. E aí você mergulhou nesse material lá e você fez alguma descoberta especial que alguém ainda não tinha olhado com o seu olhar? O que a gente buscou e de fato conseguiu, né, foi diferenciar e pegando, assim, buscando um estudo desses parâmetros da voz, dos parâmetros prosódicos, né, que são essa entonação, a velocidade de fala, o ritmo. Primeiro eu fiz uma comparação desse contador de história conversando e ele contando a história. Então, quais as diferenças que existiam aí? E, a partir do que a gente descobriu, a gente consegue usar de uma maneira mais consciente esses elementos, dependendo da poética que você quer alcançar. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir, né? Se a gente vai conseguir descrever isso aqui, né, Cristina? Mas a gente está falando de uma cultura,
E que quando a pessoa fala, ou melhor, quando ela conta a história, que pode ser contada ou cantada, se é assim que eu tô relembrando aqui na minha memória, a fala, a voz muda completamente, né, Cristina? Muda completamente. Parece que vira ali um arranjo diferente, né? É um arranjo, é isso mesmo, legal. É um arranjo. Legal. Então, esses arranjos, que na realidade são arranjos culturais, inclusive, são arranjos, nossa, porque tem uma infinidade de arranjos que você pode fazer. Aí, pensando nos contadores, então assim, é até engraçado, tá aí uma coisa que eu descobri que na época, assim, me surpreendeu, que foi, a gente sempre pensa, vou chamar atenção fazendo uma voz, vou colorir, vou me exaltar aqui e tal. Os contadores de histórias rurais utilizam a monotonia em alguns momentos que eles querem marcar. Então, eles vêm floreando a voz e tal. De forma nata, né, Cristina? Ninguém ensinou, né? Nada. Desenvolve ali. Agora, Cristina, pra gente mudar de assunto aqui da voz dos contadores de história, né, que me encantou muito aqui, eu queria te perguntar o seguinte, o que esse estudo influenciou, o que deixou ali de legado para continuidade da sua profissão, ou seja, o que você tem hoje que você olha e fala assim, não, isso aqui é fruto do estudo meu ali no mestrado. Dentro da voz, eu trabalho com performance comunicativa. Legal. Tá? E a performance comunicativa, assim, o meu estudo me trouxe que não é só falar. O contador de histórias, ele não está só ali falando, né? Ele tem o gesto, existe uma performance total do que está acontecendo. A comunicação não verbal, né? A comunicação não verbal, própria, até tem um autor, Paul Zumthor, um autor suíço que eu estudei, e ele fala que a performance, ela engloba quem está te ouvindo. E de fato Perfeito. Porque dependendo do nosso interlocutor, a gente também se comporta diferente. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, a performance é tudo. E o que eu acho legal, porque é isso, juntou todo mundo, né? Assim, todos os elementos. E é isso. Então, eu acho muito inclusivo nesse sentido, tá? Não sou eu que estou falando, né? Apresentando uma palestra, ou eu, o professor, ou eu, o ator, ou tem toda uma dinâmica acontecendo ali naquele momento, naquele contexto, com todo mundo. Legal. Total. Cristina, agora... Você citou aí, né, nessa tua fala, a palavra professor. E você tem um projeto, Cristina, incrível, chamado A Voz do Professor. Sim. Eu sou apaixonado pelos meus professores. Eu lembro o nome, Cristina, da minha primeira professora. Eu tenho um respeito enorme por essa classe, que eu acho que é a profissão... Me desculpe quem pensa de outra forma, mas para mim é a profissão mais importante do planeta, que é o seu projeto, A Voz do Professor. Cuidados, técnicas e expressividade, que inclusive você acabou de falar, né? Sem dúvida, é um tema de grande importância, especialmente para quem utiliza a voz, como é o caso dos professores, Cristina. Você pode nos contar como é que surgiu essa ideia e como é que esse projeto tem impactado hoje a vida dos professores? Falo com o maior carinho. Esse projeto, na realidade, ele até aconteceu no começo de 2000. Bom, foi um projeto junto da CASU, que é a Caixa de Assistência à Saúde da Universidade, que eu sou... Da Federal, não é isso? Da Federal, eu sou... eu atendo pela CASU, esqueci o nome agora que fala. Referenciada da CASU. Junto com o Sindicato dos Professores, nós fizemos um projeto levando um trabalho preventivo para os professores da UFMG na época. Show. E aí... junta o mestrado, e aí você vai percebendo algumas coisas a gente sabe,
né? Então, eu sei muito bem, por exemplo, fonoaudiologia. Quando surgiu as faculdades aqui em Belo Horizonte, eu fui professora na graduação. E, assim, o nosso comentário a gente sabe ser fono, a gente não sabe ser professor. Perfeito. Existe uma grande diferença, né, Cristina? Diferença total. Então, nós precisamos aprender esse lado. Legal. E na parte, assim, de técnica, então, por isso tem técnica, cuidados e expressividade lá, né? Cuidados, técnicas. Perfeito. Porque vamos pensar. Técnica. Eu tenho que pensar. Eu tenho que saber como é que eu produzo a voz. E saber usar isso. Então, a gente trabalha o comportamento vocal para não ter problema. Perfeito. Usando a técnica. Aí entra o que a gente fez muito do ar. Certo. Então, vou fazer aqui agora, por exemplo, se eu vou falando aqui, tô toda empolgada contando para você, porque de fato é um assunto que me interessa, mas eu tô aqui agora não pegando ar e deixando acontecer, porque chega eu uma hora que você afoga. Eu afogo. Eu me lembro muito bem de você usando isso comigo. Eliseu, respira, você vai afogar na fala. Você afoga. E o professor faz isso muito, porque você tem ali uma coisa para passar e você quer passar, você tá lá organizando seu pensamento, dando sua matéria, perfeito, seu conteúdo. E se você faz isso muito, tem um impacto muito prejudicial nas pregas vocais. É isso que eu ia te falar. Além de tudo, Cristina, o professor ainda tem um grande desafio, né? Que é terminar uma aula e iniciar outra. Não, é triste. Então você fala, olha, você utiliza várias coisas que deixa a sua voz ali, ó. Realmente, assim, elas pode fragilizar. Você tem que tomar cuidado com o ar. Você fala mais alto, mais forte, que é uma questão de quando você aumenta o volume da voz, também tem um impacto nas pregas vocais. Tem que pensar no que você está falando. Tem o tempo que você tem ali uma pressão do seu conteúdo. E detalhe, Cristina, ainda tem um fator externo que é o comportamento do aluno. Com certeza. Que impacta diretamente. Com certeza. Gente, muito respeito por essa classe, né, Cristina? É muito desafiadora, gente. É muito desafiadora. E então, esse projeto, ele ressurgiu, né? Agora né? Porque eu tive uma demanda muito grande de professores da rede pública que passaram nos concursos, mas não puderam assumir seus cargos por problemas de voz, né? E aí o que eu percebo é que esse trabalhar em conjunto, então a gente tem grupos de atendimento, mas que também é um grupo de troca, e nesses grupos a gente pode falar dessas questões dos alunos, então tem uma troca de experiência. Qual estratégia você usa para não gritar? Qual estratégia você usa para... Então, tem uma troca de experiência de aprendizado. O custo-benefício, de fato, eu acho que é muito bom para todo mundo, porque o trabalho em grupo, ele viabiliza isso, tem um custo bem pequeno para cada um. Fica acessível, né? Muito acessível, muito. Legal. E essa troca que é muito bacana. Então, assim, o seu momento de desânimo tem a outra que conseguiu uma melhora. Então, isso vou continuar, porque ela conseguiu, eu também vou conseguir, enfim. Legal. Então, eu acho muito bacana o trabalho em grupo. Esse é um projeto que você continua atuando nele, né? Continua atuando. Legal. E eu queria emendar aqui, Cristina, nesse tema ainda. Eu não sei se você viu, eu abri lá no meu Instagram para que as pessoas mandassem perguntas. Isso. Então, as perguntas foram ali meio que recorrentes, tudo voltado para esse tema, sabe? Olha só. Mas eu acho que a recorrência foi como poupar a voz, né? O que fazer para poupar a voz para essas pessoas, esses profissionais que usam a voz de forma muito recorrente, né? Sim. Os próprios professores que a gente citou aqui agora, pessoas que dão
palestras muito longas, Sim. né? Tem uma técnica que você poderia compartilhar conosco aqui, Cristina, que a pessoa pode fazer ali para poder dar uma poupada e ganhar uma sobrevida? Então, uma delas, gente, é não deixar o ar acabar. Não deixar o ar acabar é uma técnica, quer dizer, é muito importante. E isso dá mais do que uma sobrevida. Legal. Tá? É mais. Então, é cuidar mesmo. Façam pausas. A gente tem medo das pausas, né? Nesse mundo acelerado que a gente vive, então, assim, Aliás, desculpa, fiz aqui um parêntese. Porque também é uma atualidade de procura. São jovens falando rápido demais e as pessoas não entendem. Perfeito. Tá? É outra coisa que tem chegado. Então, assim, parêntese fechado. Beleza. Voltando às dicas, fazer pausa mesmo, assim, sem medo. Eu tô falando aqui, eu paro, pego o ar, reponho o ar. Isso é fração de segundos, não é, Cristina? Não é parar assim, como se fosse encerrar o assunto, né? Não. É só respirar, igual eu fiz aqui agora, e continua aí. Uma coisa importante, assim, e que as pessoas nem percebem, é porque na fala a gente pega o ar, tanto pelo nariz quanto pela boca. Certo. E que tá certíssimo, porque a gente aprendeu, só pode respirar pelo nariz. Mas a respiração vai depender da atividade que a gente está fazendo. Então, na fala, a gente pega o ar pela boca também. E quando a gente pega o ar pela boca, eu vou tentar fazer aqui agora, peguei o ar e continuei falando. Legal. Né? Assim, eu até demorei, mas porque na realidade a gente dá puxa, a pessoa que tá ali nem tá percebendo, mas eu não entrei no sufoco. Perfeito. Porque o sufoco, além de fazer mal pra prega vocal, no final das contas, a voz também não fica boa. Perfeito. Então eu tô falando, meu ar tá acabando, eu começo a exprimir minha voz, porque eu quero falar. Aí eu pego, então nem bonito fica no final, legal, né? Assim, aí dá pra... Sem contar que gera um mal-estar até pra quem tá te assistindo. Da a pessoa aflição, olha assim e fala assim, meu Deus do céu, vai afogar, onde é que vai dar isso daí? Enfim, pois bem. E a outra questão, pra quem fala, pra muita gente precisa aumentar o volume da voz, é usar o microfone. Hoje Perfeito. A gente fala pros professores do infantil, usa o microfone aqui, porque uma isso caixinha de pendurada na cintura. Eu vejo muito a professora da minha filha com esse recurso. Nossa, manda os parabéns para ela. Legal. Porque isso é muito... Nossa, isso ajuda muito, não é pouco. Perfeito. Não é pouco. Perfeito. E existia um debate assim, porque isso vai interpor entre a gente e as crianças, vai ser uma coisa que separa. Não é. Né? Hoje em dia, então, com tanta tecnologia, as crianças curtem. Perfeito. A dica que a gente dá é para que o microfone não tampe a sua boca, para não perder a expressividade expressão ali, facial. Né? Legal, a expressão. Tá? Então, você põe aqui assim... E pronto, aqui ele tá por aqui Perfeito. E você... Perfeito. É isso aí. As ferramentas existem para facilitar a nossa vida, não é isso, Cristina? Existem, e que bom que elas existem. Pois é. Que papo incrível, galera. Eu tô muito feliz, Cristina, com a tua presença aqui, porque, de fato, você me proporcionou estar aqui hoje, viu? Talvez, Cristina, eu esteja aqui hoje na minha melhor entrega. Tamanha segurança que eu tenho do seu lado, Cristina. Oh, meu Deus! Eu brinco com a minha esposa que o dia que eu ficar milionário, Cristina, você vai estar sempre do meu lado ali. Olha. Para eu poder iniciar uma palestra e antes ouvir o que você tem a dizer, a sua dica, enfim. Mas é isso aí, Cristina. Brincadeiras à parte, Cristina. Eu não poderia deixar de aproveitar esse momento aqui, Cristina, para expressar mais uma vez a minha gratidão que eu tenho por você, Cristina. Superar a gagueira, Cristina, foi uma das maiores transformações na minha vida, sabe? Você não tem noção o tanto que isso impactou na minha autoestima, no meu desenvolvimento profissional. Sim. As portas que eu abri com uma comunicação mais fluida, né? As pessoas pararam mais para me ouvir.
Então, Cristina, toda a minha gratidão por você. E aqui, Cristina, a gente já está aproximando aqui do final. Eu queria te perguntar o seguinte: quando você decidiu não fazer odontologia, graças a Deus, e optou pela fonoaudiologia, você imaginava essa dimensão que a sua profissão, através da sua atuação, poderia causar na vida das pessoas, assim como foi na minha? Não, isso foi uma descoberta no decorrer do exercício da profissão, da troca com as pessoas. Eu sempre me importei muito com o ser humano. O ser humano, para mim, é assim... Legal. É o ser humano. Isso é incrível. Então, é sempre uma troca também. Eu digo que eu aprendo muito o tempo inteiro. Então, a troca é constante. E para a troca ser constante, a gente precisa estar no aqui e no agora. Perfeito, Cristina. Né? Eu acho que essa é uma coisa assim... mais importante que a gente tem com o ser humano, né? Eu estou com você aqui e agora. Legal. E eu estou. E com isso eu aprendo muito, muito, né? Então, assim, eu fico de fato muito feliz por estar aqui, feliz porque aqui, então, está aqui me agradecendo, está me aplicando ao podcast. Legal. Não é? Minha primeira vez de participação. Show. Aqui, muito maravilhosa. Que bom. Cristina, muito bacana. Nós já estamos caminhando aqui para os nossos minutos finais. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Mesmo, tô aqui assustadíssima, pois assim, ó. Mas ainda dá tempo, Cristina, para você me falar aí, qual que é o hobby da fono, Cristina? Em um minutinho, o que é o hobby seu? O que você gosta de fazer quando você não está cuidando da voz das pessoas? Das pessoas, então. Eu gosto de cantar, apesar de não ser uma boa cantora, mas eu sou muito apaixonada por cantar. Legal. É um momento íntimo comigo, assim, legal. Eu acho muito gostoso. Eu gosto de fazer yoga e meditar. São legal. Coisas que são, se eu for pensar em hobby, assim, eu tenho tentado agora desenvolver um pouco mais essa parte da meditação no sentido de exercício respiratório legal. Mesmo, de ficar, dar uma baixada. É o momento de encontro consigo mesmo, justamente, né? Legal. Justamente. Muito tem bem. sido um momento de aprendizado. Então, isso está me deixando assim, eu tô muito interessada em fazer isso que eu tô gostando. Tô aprendendo umas coisas. Muito bem. Cristina, agora a última pergunta mesmo, tá? Pra gente poder Foi realmente encerrar. Rápido, Eliseu. Pois é, que papo incrível, né? Mas eu queria, Cristina, que você respondesse aqui pra gente, com base em tudo que você já viveu na tua profissão, eu queria que você descrevesse pra gente o que, na opinião da Cristina, significa uma comunicação extraordinária. Uau, esta é uma pergunta legal, complexa, né? E maravilhosa. Perfeito. Uma comunicação extraordinária, ela vai passar Aí ela vai passar pela comunicação não verbal também. Eu já esperava isso. Ela vai passar pelo olhar, né? Se eu for pensar no olhar, eu estou aqui agora com você, então eu olho pra você, eu te vejo, eu tô aqui. Legal, olho no olho. E isso eu acho que é pra qualquer relação, é qualquer comunicação, né? Então, essa é uma coisa que eu acho extremamente importante. Ouvir é uma coisa extremamente importante, dificílima para uma excelente comunicação. Nossa, ouvir é difícil demais. E a gente está sempre cortando o outro, é um exercício, assim, diário. E eu falo isso porque eu faço esse exercício, assim. Ainda mais nos momentos de descontração, você vai cortando o outro, fala assim, opa, vai atropelando todo mundo. Está aberto para o outro. Legal. Né? Eu acho que
O outro é a grande questão da minha comunicação. Então, eu quero chegar no outro, eu vou pensar em como o outro pode me entender, eu vou pensar no vocabulário que eu vou usar para esse outro, com quem que eu estou falando. Isso vai alterar a minha gestualidade, não que eu vou fingir, não é isso. Não é entrar num padrão falso, mas é entrar num padrão que me liga, que me possibilita me ligar ao outro. Legal. Muito bem, Cristina. Eu quero te agradecer, Cristina, mais uma vez, não só por estar aqui hoje, mas por ter desempenhado um papel tão fundamental na minha vida, viu, Cristina? Agora, para quem está nos assistindo e que, assim como eu, ficou encantado com esse bate-papo aqui, Cristina, e que gostaria de continuar acompanhando o seu trabalho, aonde te encontra, qual que é a sua rede social principal? Sim. E, claro, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais também. Olha, eu achei que passou muito rápido, tá? Assim, pro meu primeiro podcast, eu achei que eu ia ficar tremendo aqui. E aí, essa troca, ficar à vontade, de fato, né? Você também me proporcionou isso. Que bom. E, então, eu só te agradeço, tá? Bom, vou pegar aqui minhas redes sociais. Aliás, a minha rede social é o Instagram, legal, né? É Fono Cristina Ribeiro. E lá eu posto coisas de trabalho, muita coisa de trabalho, algumas coisas pessoais. E na realidade eu uso o meu WhatsApp mesmo, são os contatos que as pessoas fazem direto comigo. Que as pessoas encontram lá. Encontram também no seu Instagram. Encontram no Instagram. @Fono Cristina Ribeiro. Isso. Perfeito. E então, fechando, né, assim, se a gente for pensar hoje, assim, eu fiquei pensando no mundo de hoje, a questão da comunicação. A gente tem falado demais da comunicação. A gente vive num mundo super aberto a vários tipos de comunicação. Mas aí eu acho que é mais um pedido, assim, vamos ficar atentos para de fato termos comunicações mais profundas. Para ter conexão de verdade, né, Cristina? Para ter conexão. Perfeito. Né? Perfeito. Então, acho que é isso. Para não perder a humanidade, né? Legal. Assim, é um pouco isso. É isso, galera! Eu espero que você tenha curtido esse episódio assim como eu curti. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, nos avalie com 5 estrelas, porque assim você nos ajuda a levar o conteúdo do Aragão Cast para um número maior de pessoas. Dito isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Mas lembre-se, o extraordinário está ao alcance de quem age com gratidão e tem ação. Até o próximo.